Muito bem, vamos então começar a nossa viagem pelo Apocalipse ou pelas profecias, e vamos começar de novo comparando o Apocalipse com Daniel, e o nosso texto de início é Daniel 3, você pode abrir a sua Bíblia, começar a acompanhar, mas eu não vou ler o iniciozinho, depois eu vou ler um texto lá na frente, e a gente encontra em Daniel 3 o rei Nabucodonosor, e ele mandou construir uma enorme estátua, parecida com o sonho que ele tinha. Ela tinha 60 côvados de altura e 6 côvados de largura, medida bíblica isso, 30 metros de altura e 3 metros de largura. 30 metros é muito, muito, muito alto. 30 por 3, uma estátua enorme, muito, muito grande, toda de ouro, demonstrando a pujança do reino de Babilônia e de Nabucodonosor. Nabucodonosor era mesmo exagerado, o ego dele era aumentado. Nabucodonosor era aquele tipo de gente que é muito dono da situação. Tem muita gente que sofre de autoestima baixa, e tem muita gente que sofre de autoestima alta. É ou não é? Tem muita gente que sofre de autoestima alta. E Nabucodonosor sofria de autoestima alta. Em outras palavras, Nabucodonosor se achava. Não demorava muito para ele poder cair nesse problema, cair nesse erro. E Nabucodonosor construiu aquela estátua toda de ouro. Agora, Nabucodonosor, eu quero fazer um parêntese a respeito disso. Porque ela tinha 60 côvados e 6 côvados. O número 6 representava em Babilônia o número do Deus menor, e o número 60 o Deus maior. E o número 600, ele representava todo o panteão de deuses de Babilônia, o que junto, somado, curiosamente, dava o número 666. Isso antes de ter sido escrito o Apocalipse, mas intimamente ligado com a cultura e com a religião de Babilônia. E Babilônia, eu já disse para você em casa, Babilônia é um nome chave para a gente entender o Armagedon. Então a gente deve guardar isso bem, porque Babilônia tinha esse 6 enraizado nele. Então Nabucodonosor colocou aquela estátua e chamou todo mundo para adorar, e quando tocasse a trombeta, todos deveriam se inclinar diante da estátua. E ele fez aquela cerimônia, todos vieram diante da estátua, e quando as trombetas tocaram, todos se ajoelharam, menos os 3 amigos de Daniel. Daniel, de novo, não estava nessa situação, os 3 estavam. E eles não se ajoelharam diante daquela estátua. Eles se recusaram a se ajoelhar e a adorar aquele Deus de Babilônia. E eu fico pensando assim, Nabucodonosor chamou os 3 e disse para eles o seguinte, agora eu quero que você abra a tua Bíblia em Daniel, no capítulo 3. Olha como é que ficou a situação, verso 15. Os homens enciumados vieram até Nabucodonosor e disseram, rei, majestade, tem 3 camaradas que não se ajoelharam, o povo todo se ajoelhou, mas aqueles 3 não. Verso 15. Verso 14, falou Nabucodonosor e lhes disse, é verdade, ó Sadraque, Mesaque e Abdenego, que vós não servis a meus deuses, nem adorais a imagem de ouro que eu levantei? Ele perguntou para vocês, é verdade que está acontecendo isso? Vocês não estão servindo o meu Deus, não estão adorando a imagem que eu levantei, representando o império babilônico? Agora, pois, estai dispostos, e quando ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita de fole,
prostrai-vos e adorai a imagem que fiz, porém, se não a adorardes, sereis no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Uau, Nabucodonosor era um camarada muito, muito ousado mesmo, muito abusado. Agora vê, Nabucodonosor, ele tinha no coração dele um certo apreço pelos três e por Daniel. Ele tinha um certo respeito, porque Nabucodonosor desejou dar uma segunda chance para eles. Ele poderia já ter acabado com os três, exterminado os três. Mas sabe quando você promete um castigo para o seu filho, você não quer castigar? Você prometeu, mas está na hora de castigar. Principalmente quando você prometeu um castigo duro demais, que vai doer demais em você aplicar no seu filho. Nabucodonosor tinha prometido um castigo duro demais, por isso estava doendo nele aplicar aquilo. Então ele chamou os três, fez uma pergunta, deu uma dura nos três, e ele fez um apelo, e depois do apelo ele prometeu o castigo de novo. Ele diz: eu vou dar mais uma chance para vocês, vai de novo tocar todos os instrumentos, a orquestra do Palácio Real vai tocar, mas quando a orquestra do palácio tocar, por misericórdia, se ajoelhem e adorem, se prostrem diante dessa imagem, porque se vocês não fizerem isso, eu vou ter que jogar os três dentro da fornalha de fogo ardente. Ele tinha uma fornalha lá, que eu não sei se era uma fornalha que servia só para punir as pessoas, os malfeitores, os ladrões, ou aqueles que iam contra a vontade do rei, ou se ela era utilizada para algum outro tipo de coisa, para fundição. Agora, o interessante é a resposta que eles dão para Nabucodonosor. Vamos ler de novo. Dá uma olhada aqui, verso 16. Responderam Sadraque, Mesaque e Abdenego: ó Nabucodonosor, quanto a isso, não precisamos responder. Se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Olha só, Nabucodonosor jogou os três lá dentro. Sabe, eu fico impressionado com a resposta dos três. Porque eles primeiro disseram: Nabucodonosor, se Deus quiser nos tirar, Ele vai nos tirar. Isso era fé de que Deus tinha poder para tirá-los. Depois eles disseram: mas se Deus não quiser tirar, a nossa opinião não vai mudar em nada. Ele é que sabe. Olha, essa fórmula Jesus repetiu quando ele ensinou o povo a orar. Lembra disso? Os discípulos disseram assim: Senhor, ensina-nos a orar. Ele ensinou a oração do Pai Nosso. Pai Nosso que estás no céu e tal. E quando chegou lá, no fim diz assim: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Jesus lá no horto, quando ele estava para ser crucificado, ele orando, ele diz: Pai, se possível afasta de mim esse cálice sem que eu o beba. Ele estava desesperado porque ele carregava o peso do pecado do mundo. Ele diz: contudo, seja feita a tua vontade. E tem gente, cristão, que se sente menorizado, se sente menosprezado, se sente diminuído quando vai num leito de hospital orar e ora assim: Senhor, eu te peço a cura por esta pessoa. Eu te peço, Senhor, que estendas a mão, que toques na doença, como tu fizestes quando estivesses aqui na terra, Senhor. Eu te peço isto. Contudo, que seja feita a tua vontade. Tem gente que acha que ter fé é ordenar e Deus obedecer. Você entende que isso não aparece na Bíblia? Ah, mas os discípulos passaram ali na frente do templo e tinha um aleijado ali e diz assim: me cura por favor, por misericórdia. Ele diz: o que eu não tenho nem ouro nem prata, mas o que eu tenho te dou, em nome de Jesus, levanta, toma a tua cama e anda. É porque Jesus tinha imbuído os dois através do seu Espírito e tinha dito: cura, ordena que eu vou curar essa pessoa, eu vou fazer com que ele levante. Foi isso que aconteceu.
Entende? Nós não podemos mandar em Deus. Essa é a receita. Se Deus quiser fazer, Ele tem poder para fazer. Mas se Ele não quiser fazer, não tem problema. Minha opinião não muda. Eu confio que Deus vai fazer o que é melhor para mim. Deus, Ele sempre vai pensar em nós em termos de vida espiritual. Deixa eu perguntar para você, o que é mais importante? O material ou o espiritual? Vou perguntar de novo. O que é mais importante, material ou espiritual? Tem certeza? Sim. Então me ajuda a colocar em ordem de prioridade. A família, o trabalho e Deus. Primeiro. Segundo. Terceiro. Quanto tempo você dedica por dia para Deus, quanto para a família e quanto para o trabalho? E aí você vê que a gente faz assim, ó. Trabalha um monte para a família e Deus se sobrar. É ou não é? Hã? E quando a gente fala com Deus, a gente vive pedindo coisa material para Ele. A gente vive pedindo emprego, vive pedindo pela saúde, vive pedindo isso. A gente não consegue nem desenvolver um relacionamento com Deus, oração. Não consegue nem falar com Deus direito, se não for pedindo e agradecendo, pedindo e agradecendo. Já experimentou fazer uma oração sem pedir nem agradecer nada para Deus? Já experimentou? Se não experimentou, experimenta. Vai para casa hoje e experimenta falar com Deus 3 minutos sem pedir nem agradecer nada. Você vai ver que você vai ficar mudo 3 minutos. Porque você só aprendeu a pedir e agradecer para Deus. Agora, fala para mim, eu digo que Deus quer se relacionar com você e comigo como um marido se relaciona com a esposa, certo? Agora imagina que minha esposa acordasse de manhã e eu também, e o meu relacionamento com ela fosse só pedir e agradecer. Eu dissesse, bom dia querida esposa, muito obrigado por ter passado essa noite ao meu lado. Por favor, você pode me preparar o café da manhã? Aí depois acaba o café, eu digo, muito obrigado pelo delicioso café da manhã que você preparou para mim. Será que eu vou voltar na hora do almoço? Será que você poderia também preparar o almoço para que eu pudesse almoçar e desfrutar da tua presença ao meu lado? Você acha que meu casamento ia durar 30 anos? E o seu? Mas com Deus a gente se relaciona assim. Oh Pai, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Agora eu te peço, eu te peço, eu te peço, eu te peço. E olha, eu acho que Deus lá de cima, quando Ele vê que alguns de nós vamos orar, Ele diz assim, lá vem aquele chato. Não vou aguentar. Ele não fala outro assunto. E tem mais, todos os dias são os mesmos agradecimentos e os mesmos pedidos. Ele não sai nem do mundinho dele. Não ora nem pela cidade dele, nem pelo país, nem pelo mundo, nem pelas pessoas que estão passando necessidade, refugiados. Não ora por ninguém. Ele só ora pelo mundinho dele, assim. E acha que está falando comigo. Ele acha que é meu amigo. Daniel conversava com Deus 3 vezes ao dia, que é quando ele parava, mas o tempo todo ele estava em comunhão com Deus. Esses homens aqui também. Eles tinham intimidade com Deus. Por isso eles priorizaram o espiritual. O espiritual é o que mais vale. Em algum momento da sua vida, se Deus tiver que escolher entre deixar você morrer num acidente e ganhar a vida eterna, porque você está preparado naquela hora para morrer e vai ter eternidade, ou você ser liberto no acidente, mas você viver mais um pouco e se separar de Deus e perder a vida eterna, Ele vai escolher deixar você morrer naquele acidente. Você está entendendo? Por isso eles disseram assim, se Deus quiser salvar, Ele salva. Se Ele não quiser, a nossa opinião não muda. Nós não precisamos nem responder. E eles foram para a fornalha e Deus quis libertá-los. Por isso, o próprio Jesus esteve lá dentro. E quando você lê a sua Bíblia, quando você abrir sua Bíblia em casa, você vai ver que Nabucodonosor diz assim, não foram 3 que nós jogamos lá dentro? E quem é aquele quarto que tem a aparência do Filho de Deus? Uau! A aparência do Filho de Deus. É porque Nabucodonosor conseguiu, mesmo sendo pecador, reconhecer que quem estava lá dentro era o próprio Cristo, sem nunca ter visto Cristo. É por isso que eu digo para você, quando você se expõe à luz da presença de Deus e ao poder de Deus na sua vida, Deus opera. E pode ser uma pessoa dura, pode ser alguém ateu, pode ter o coração duro em relação a Deus, não tem jeito.
Deus vai falando aqui, vai falando aqui, vai falando, Ele vai trocando e vai tocando, e não tem jeito. Ele vai chegando em você, vai chegando no fundo da sua alma, Ele vai tocando você. Você diz assim, não, mas espera aí, como é que eu estou sendo tocado por essa coisa? E a pregação da palavra, ela é uma loucura. Pensa bem, no mundo qual nós vivemos hoje, as pessoas pararem para ouvir alguém ficar falando de Bíblia, para pregar. A pregação da palavra é uma loucura. E existe diferença entre pregação e pregação. Porque a pregação da palavra é quando a palavra está na pregação. Quando a pregação tem conteúdo, quando ela traz o conhecimento bíblico, que é o conhecimento de Deus. Aqueles homens foram libertos por Deus. Pergunta agora para vocês, presta atenção, que hoje vocês estão devagar. Mas vocês são alegres. Olha, quando eu disse boa noite, vocês responderam tão forte. Deixa eu perguntar agora para vocês, vamos lá. Você acha que hoje, na época que nós vivemos, eu não vou fazer agora essa pergunta, vou fazer depois. O presidente Barack Obama, ele esteve visitando a China, aí 3 anos atrás, 2012. Olha o que ele declarou lá. Ele esteve com um grupo de estudantes chineses. E junto com aqueles estudantes ele diz assim, ou melhor, foi no ano 2009, nós não buscamos impor nosso sistema de governo, mas não acreditamos que os princípios que defendemos são exclusivos da nossa nação. A liberdade de expressão e religiosa, ele está dizendo assim, a liberdade de expressão religiosa, o acesso à informação e a participação política, nós acreditamos que são direitos universais. Vou parar aqui um pouquinho. Ele está dizendo que os Estados Unidos acham que a liberdade religiosa é um direito universal. As outras também estão lá. Mas como nós estamos falando de Bíblia, de Deus, de adoração a Deus, então ele está declarando que o país dele acha que a liberdade religiosa é um direito universal. Ele diz também que deveriam estar acessíveis a todas as pessoas, incluindo minorias étnicas e religiosas, nos Estados Unidos, na China ou em qualquer outra nação. Agora eu vou fazer a pergunta que eu queria fazer para você. Você acha que seria possível hoje, no século 21, se prepara para responder, hein? Você acha que seria possível os Estados Unidos da América, junto com o resto do mundo, eles proclamarem uma lei mundial, um decreto, obrigando as pessoas a adorar algo ou alguém sob pena de perseguição ou até mesmo pena de morte? Sim ou não? Sim. Mas como? Depois de tudo isso que ele falou ali. Se a Constituição norte-americana é baseada na liberdade. E o pior, eu achei que ia dar pelo menos uma dissensão, mas não teve. Foi todo mundo falou que acha que sim. Você acha que hoje seria possível isso? Sim ou não? Sim. É? Poxa, baseado no que você acha isso? Não no que eles pregam, não no que eles falam. Mas vamos para Apocalipse capítulo 13. Vamos lá. Apocalipse capítulo 13. Aqui em Apocalipse 13 tem algumas declarações fantásticas. Dá uma olhada nisso. Olha. A todos os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhes seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte. Isso aqui tem Apocalipse 13. Você lembra no último programa o que a gente falou sobre Apocalipse 12, 13 e 15? O centro da Bíblia, o auge, o clímax do grande conflito entre o bem e o mal. Veja só, nós lemos sobre o Armagedon, estamos estudando sobre o Armagedon. Já descobrimos que o Armagedon vai ser o clímax do grande conflito entre o bem e o mal.
Mas o Apocalipse 12 e 13, eles revelam para nós o que vai acontecer, o contexto mundial nos nossos tempos e que vai levar ao Armagedon. Primeiro, vou fazer uma pergunta que é a sua opinião. Você acha que o Armagedon, ele é uma guerra física, material, ou ela é uma guerra espiritual que vai acontecer no fim? Física ou espiritual? Nós vamos desvendando isso, mas você respondeu certo. Ela é uma guerra espiritual. Não tem a ver com terceira guerra mundial, não. E aqui está dizendo, nesse texto está dizendo que em algum momento da história, daqui a pouco, os poderes do mundo vão impor a todos, os pequenos e os grandes, os pobres, os ricos, os livres, os escravos. Vai impor que essas pessoas tenham uma marca e que vai impedir de comprar ou vender aqueles que não tiverem essa marca, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Olha só, é uma imposição, é uma marca, é uma lei, é um decreto que tolhe as pessoas e faz com que elas adorem a certa coisa que nós não vamos ver hoje. Mas se você lê o Apocalipse 12 e 13, e eu recomendo você ler o Apocalipse 12 e 13, e você vai ver um monte de coisa que vai deixar você curioso ali, e você vai ver a coisa se desvendando. Mas vamos então voltar no Apocalipse 12 para ver como se chega a esse ponto de impor, de colocar essa marca, esse decreto. Ali diz o seguinte: e o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Lembra que nós estudamos isso no último programa? Quem é o dragão? Quem é o dragão? Satanás. E quem é a mulher? É a igreja, que estava ali sendo representada por Maria, que foi quem deu à luz a Jesus, mas a mulher é a igreja pura. Então, ela está grávida de um filho, vai nascer Jesus, vai surgir o cristianismo. O dragão parou na frente da mulher esperando que ela tivesse o filho para devorar o filho dela quando esse filho nascesse. Agora, ali no Apocalipse 12 vai mostrando que o dragão tentou perseguir a mulher, ele tentou devorar, mas ele não conseguiu, e nós vamos ainda voltar nesse detalhe nos próximos programas para você ir entendendo. Mas aí diz que o dragão em certo momento desistiu de perseguir a mulher em si e foi fazer o quê? Decidiu de perseguir o filho da mulher que estava no ventre, porque ele foi levado para o céu. E diz: irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência. O dragão antes estava parado na frente da mulher, esperando que ela tivesse o filho para devorar o filho. O Apocalipse diz: o filho dela nasceu e depois foi levado para o céu. O filho dela é Jesus, que nasceu, viveu nesse mundo e foi para o céu. O dragão desistiu de perseguir o filho e agora ele veio para perseguir então a mulher. Mas quem é a mulher mesmo? É a igreja. Ele foi perseguir a mulher, os restantes da sua descendência. Espera aí, quer dizer que a igreja verdadeira, aquela igreja que Jesus fundou lá com os apóstolos, ela tem uma descendência. Já sei, são todas as pessoas do mundo que falam no nome de Deus. São ou não são? São? Sim ou não? Ele está dizendo os restantes. Será que são todos que falam no nome de Deus? Será que são todos os que falam no nome de Jesus? São esses? Não. Então vamos dar uma estudada. Quem são esse povo? Ou quem é esse povo? Que características têm essas pessoas? Quem é a descendência da mulher? E para isso a gente tem que voltar lá no Gênesis. Quando Adão pecou e Deus fez para ele vestimentas de pele de cordeiro, lembra? Fez o Senhor Deus vestimenta de pele de cordeiro e os vestiu. E depois Deus disse para Adão: toda vez que você pecar, você vai trazer um cordeirinho, confessa o seu pecado sobre a cabeça dele. O cordeiro representa Jesus, ele é o evangelho do Antigo Testamento. Quando o cordeiro morrer, significa que Jesus vem morrer no seu lugar, e Deus ensinou isso para Adão.
Adão ensinou para os 2 filhos dele? Sim ou não? Sim, ensinou. Mas o que aconteceu com Caim e Abel? Caim matou Abel. Ele decidiu se desviar de Deus. Porque com Deus é assim, depois que o pecado entrou no mundo, é você quem escolhe. Eu que escolho. Você vai dizer assim, eu escolho Deus, ou eu não escolho Deus. É simples assim. Está na sua mão, é você que sabe o que você faz. Deus apresenta para você a verdade, você olha para as coisas, e diz, eu escolho, ou eu não escolho, eu quero, ou eu não quero. Olha o que aconteceu depois que Caim matou Abel. Ficou só Caim. Aconteceu o seguinte, viveu Adão 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e lhe chamou Sete. Então, depois de 130 anos, Adão teve um outro filho e chamou esse filho de Sete. Olha o que aconteceu logo em seguida. A Sete nasceu-lhe também um filho, ao qual pôs o nome de Enos. Daí se começou a invocar o nome do Senhor. Caim se separou de Deus e Sete se achegou a Deus. Interessante. Então agora tinha 2 linhagens. Tinha a linhagem de Caim, que não queria saber de Deus, e tinha a linhagem de Sete, que servia a Deus, adorava a Deus e invocava o nome de Deus. Então a descendência da mulher começou a ser chamada na Bíblia, no início do mundo, de os filhos de Deus. Esse era o povo que tinha o cordeiro. Esse povo era o povo que confessava os pecados sobre a cabeça do cordeiro. Esse povo era o povo que buscava a Deus para o perdão do seu pecado e que obedecia aquilo que Deus dizia. Esses eram os filhos de Deus, descendência da mulher, a descendência verdadeira dos filhos de Deus. Agora, em Gênesis 3, diz o seguinte: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência. Deus está falando isso aqui para quem? Deus está falando isso aqui para quem? Para a serpente. Quando Adão pecou, Deus foi falar com a serpente e disse: eu vou pôr inimizade, serpente, entre você e a mulher, entre a tua descendência, serpente, e o descendente da mulher. Eu não coloquei o resto ali, só coloquei a tua descendência, porque eu quero ressaltar que não é só a mulher que tem descendência. Quem também tem descendência? A serpente. Satanás tem os seus filhos, o seu descendente. E quem são os descendentes de Satanás? Vamos lá, Gênesis 4, a gente encontra o seguinte: aconteceu que no fim de uns tempos, trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. É aquela mesma história do último programa. Caim trazendo o sacrifício. Deus tinha pedido o que mesmo? Vamos lá de novo, meu povo. Deus tinha trazido o que? Pedido o quê? Cordeiro, porque o cordeiro representava Jesus. Abel trouxe o quê? Cordeiro. E Caim trouxe o quê? Frutos da terra. E aqui vem uma lição simples para nós. A lição é assim: por que você vai dar para Deus uma coisa diferente daquilo que Ele pediu? Você entende? Deus tem um propósito para pedir cada coisa. É um propósito eterno. Pode ser que às vezes a gente não entenda esse propósito. Tem coisas que Deus pede que a gente não entende na hora. Mas se Deus disse sim, não diga não. E se Deus disse não, não diga sim. Vou dar um exemplo. Quando Deus chamou Abraão, por exemplo, quando Deus chamou Abraão, Ele disse assim: Abraão, eu vou fazer um pacto espiritual com você. E no final do pacto Deus diz assim: agora Abraão, para selar o nosso pacto, você e todos os homens vão ser circuncidados. Uau! Se eu fosse o Abraão, sabe o que eu ia pensar? Senhor, o que uma coisa tem a ver com a outra? O Senhor faz um pacto espiritual e todos os homens têm que ser circuncidados? Senhor, leve em consideração que não inventaram nem o bisturi ainda. O povo está usando pedra para fazer esse negócio aí. Você entende? Dá para entender o porquê disso? Agora, hoje, se você pegar
os estudos científicos, médicos, vão dizer que o povo que tem menor índice, as mulheres menor índice de câncer de colo do útero, são as judias, porque os maridos são circuncidados. Deus queria cuidar da descendência de Abraão. E Abraão, mesmo sem entender na hora, ele fez, mas Deus tinha um propósito. Então Deus disse: é o cordeiro, é o cordeiro. E Caim não quis dar o cordeiro. Ele foi e matou o irmão dele com raiva. Retirou-se Caim da presença do Senhor, depois que matou Abel, e habitou na terra de Nod, ao oriente do Éden, e coabitou Caim com a sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Enoque. Qual é o nome do primeiro filho de Caim? O nome do primeiro filho de Caim? Enoque. Vou perguntar de novo. Qual é o nome do primeiro filho de Caim? Enoque. Mas peraí, eu tenho uma pergunta para você. Com que mulher Caim casou? Com que mulher ele casou? Se ele matou Abel, não tinha mais ninguém. Ele foi para a terra de Nod, diz que ele casou e teve um filho com o nome de Enoque. E você sabe que tem muita gente que se pega nessas coisinhas tão simples. Vou dizer uma historinha para você, rapidinho. Meu nome é Fernando, estou com 52 anos. Mas eu conheci a minha esposa quando a gente tinha 15 anos de idade. E a gente namorou, foi numa cidade chamada Sorocaba, e nós temos 3 filhos. Nosso mais velho é casado, do meio também, e o mais novo também. Você entendeu que tudo isso que aconteceu na minha vida foi esse ano ou não? Não? Por quê? Porque você entendeu que, lógico, eu comecei com 15 anos, e que ao longo dos anos isso aconteceu, e eu tenho 52. Quer saber quanto tempo os homens viviam naquela época? Eu peguei só 3 exemplos aqui, tá? Você pode pegar qualquer um lá em Gênesis 5. Todos os dias de Cainã foram 910 anos. Todos os dias de Malael foram 895 anos. Todos os dias de Jared foram 962. Está vendo aquele de 895 ali? Quando ele morreu, o povo diz assim: tão jovem. É ou não é? Porque ele era o mais novinho, mas morreu com 895 anos. Agora você imagina, ali diz que o Caim foi embora. E depois a Bíblia diz que Adão, ele viveu com Eva e gerou filhos e filhas. E Caim podia ter voltado para lá depois, com seus 400 anos, que ele ia estar na metade da vida, seria um ser humano na idade de uns 40 aí. E ele voltou, pegou uma sobrinha da 5ª, 6ª, 11ª geração, casou com ela e levou, e aí foi gerar os filhos dele. Você entendeu isso? Agora, tem gente que quer derrubar a Bíblia inteira por causa de uma coisa dessa. A gente tem que pensar. Deus deu a cabeça da gente para pensar, e tem que estudar a Bíblia. Não podemos ser levados pelo que os outros pensam. Agora a Bíblia diz o seguinte: e coabitou Caim com sua mulher, ela concebeu e deu à luz a Enoque. Presta atenção nesses nomes agora, hein? Nos nomes. Deu à luz a? Oh, maravilha de resposta. Enoque. Enoque teve Irade. Irade teve um filho chamado Meujael. Meujael teve um filho chamado Metusael. E Metusael teve um filho chamado Lameque. Olha o que esse Lameque aprontou. É um tataraneto do Caim. Lameque tomou para si 2 esposas. Já começou por aqui. E disse Lameque às suas esposas: matei um homem porque ele me feriu, e um rapaz porque me pisou. Olha o Lameque. A diferença entre Sete, filho de Adão, e diz: Sete nasceu e começou a se adorar o nome do Senhor. E a descendência de Caim, matando, que foi o que Caim fez. Caim separado de Deus, a descendência de Sete com Deus. Então, os descendentes de Caim eram os filhos dos homens. Como era chamada a descendência de Sete na Bíblia mesmo? Não esqueceram. Filhos de Deus. Vamos falar de novo? Como era chamada a descendência de Caim? Troquei para pegar você, né? Tá vendo? Então vamos agora no certo. O nome da descendência de Sete? Descendência de Caim?
Isso. Agora vamos ver o que aconteceu na Bíblia com relação a isso. Lembra, a descendência da mulher, como é que foi? A Sete nasceu-lhe também um filho, ao qual pôs o nome de Enos. Daí se começou a invocar o nome do Senhor. Diferença. Agora vamos ver. Em Gênesis 6, verso 2, diz assim: vendo os filhos de Deus, que eram descendentes de quem? Sete. Vendo os filhos de Deus, que as filhas dos homens eram filhas descendentes de quem? De Caim. Os filhos, os descendentes de Sete, filhos de Deus, começaram a se interessar pelas filhas dos homens. Eram formosas, tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhe agradaram. Ou seja, eles foram se misturando por casamento. E eles misturaram os filhos de Deus com as filhas dos homens. Satanás, dificilmente ele vai chegar para você e vai dizer assim: toma aqui um copo de veneno, toma porque ele é muito gostoso. Você vai morrer, mas vai ter 30 segundos de prazer. Mas é um prazer incomparável. Você não vai tomar aquilo, nem por todo o prazer do mundo. Ele pega o veneno e reveste de açúcar. Ele pega o veneno e frita ele. E tudo que é frito é bom, é ou não é? Tudo que tem açúcar é bom, é ou não é? É bom, mas faz mal, é ou não é? Outro dia eu estava vendo um documentário onde o pessoal lá do não sei que país comia aranha frita. Eu digo, deve ser gostoso, porque tudo que é frito é gostoso. Você pegou um treco assim e fritou couve-flor. Frita couve-flor, é gostoso. Você entendeu? E a couve-flor cruazinha assim, eu tenho que me esforçar para comer. Eu como, mas eu tenho que me esforçar para comer, porque ela não precisa de um... Aí o pessoal diz, mas bem temperadinho já tem o gosto do tempero. Mas vamos voltar no assunto, né? Agora veja, ele reveste o sexo do pecado. Sexo é pecado? Lógico que não. Foi Deus quem criou o sexo. Ele abençoou Adão e Eva e diz assim: crescei e multiplicai-vos, enchei a terra. Mas ele abençoou o sexo dentro do casamento. E você pode dar risada, você pode dizer, mas isso é retrógrado, acha e tal. Mas se você olhar para as famílias que têm pessoas que acreditam nisso e que seguem isso, você vai ver gente muito mais feliz por muito mais tempo, vivendo uma família estruturada, porque a família é a base de tudo. Então, os filhos dos homens, os filhos de Deus, desobedeceram a Deus, e eles foram se casar com quem não tinha estrutura. E sabe o que aconteceu? O verso seguinte da Bíblia diz: e o Senhor disse, o meu espírito não continuará com o homem, visto que ele é todo mal, ele só viverá 120 anos, e Deus anunciou o dilúvio aí. Você sabe por que Deus anunciou o dilúvio? Porque toda a raça humana se contaminou. A partir daí, não tinha mais filhos de Deus e filhos dos homens. A partir dali, tudo se misturou. E quando os filhos dos homens se misturam com os filhos de Deus, só sobra os filhos do homem. Só sobra a descendência da serpente. E a Bíblia diz, Deus procurou no mundo um homem justo. E ele encontrou um. E o nome dele era Noé. Noé. E eu gostaria muito de falar para vocês sobre evidências científicas, arqueológicas de um dilúvio universal. Como eu gosto disso, mas não dá, porque o nosso assunto é Armagedon. Mas para quem acha que dilúvio é balela, vai estudar. E você vai encontrar que Deus alimenta a nossa mente para a gente acreditar no dilúvio e saber que ele aconteceu. Aliás, é muito difícil negar a existência dessa catástrofe mundial, tanto em arqueologia como historicamente também. Mas Deus teve que mandar o dilúvio, você sabe por quê? Para salvar o evangelho. Porque se Deus deixasse, Noé morreria, os filhos dele se corromperiam também, e nós não estaríamos aqui. Jesus ia ter que ter voltado lá atrás. Então ele teve que salvar o evangelho, e o evangelho ficou dentro de um barco, de uma arca, e depois tudo começou de novo. E você vê que lá depois de novo, o que aconteceu? Se separou de novo, porque Cão
filho de Noé, se separou de Deus, e de novo começou o povo a separar. E a coisa que você vê é que sempre, a grande maioria se desvia de Deus, e a minoria fica do lado de Deus. Sempre é assim, sempre. O texto diz assim: irou-se o dragão contra a mulher, e foi pelejar contra os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Isso é o que diz o texto. E eu pergunto para você: guardam os mandamentos? Olha que interessante esse texto, vamos ler de novo. Irou-se o dragão contra a mulher. Lembra o contexto disso aqui? Ele tinha perseguido o filho da mulher, que é Jesus. Jesus foi levado para o céu. Ele olhou, sobrou só a mulher, diz: vou perseguir a mulher. E a Bíblia diz que ele foi perseguir os restantes da descendência da mulher. Quem são os restantes da descendência da mulher? Qual é a característica desse restinho de gente que é da descendência pura da mulher pura, da igreja pura? Ele diz: são aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Duas características, e eu vou terminar com uma pergunta assim: guardam os mandamentos de Deus? A gente não é salvo pela graça? Mas Deus está dizendo que agora, no fim de tudo, quem pertence à igreja pura de Deus guarda os mandamentos de Deus. Os próximos 2 programas eu quero resolver essa questão com você. Pela Bíblia. Nós somos salvos pela graça ou somos salvos por guardar mandamento? É pela graça ou por guardar mandamento? Mas guardar mandamento conta pontos com Deus. Conta ou não conta? Não conta. Não conta. Não conta nenhum ponto com Deus. Nada. Zero. Pela graça sois salvos. Isso não vem de vós. Isso é dom de Deus. Mas então por que diz que eles guardam os mandamentos de Deus? Não é os 10 mandamentos. É? Agora você já até ficou com medo de me responder, né? Estou percebendo. Mas sabe, eu tenho visto na minha vida, nesses 30 anos de ministério pastoral, eu tenho encontrado muitas situações diferentes. Eu encontrei outro dia uma mulher que chegou para mim e que disse assim: pastor, eu estou desesperada, muito desesperada. Sabe por quê? O meu marido me abandonou. Temos 2 filhos, ele me abandonou. E pastor, eu vou dizer para você que eu estou decepcionada com Deus, porque eu orei, pastor, 3 meses para ele voltar, e não adiantou nada, não adiantou, meu marido não voltou. Aí ela disse: aí pastor, eu tenho uma amiga no meu trabalho que ela disse assim: você não tem seu marido porque você é boba, porque você sabe que eu conheço gente que pode fazer seu marido voltar. Pastor, ela é de uma religião ocultista com forças espirituais, aí coisa assim. E pastor, eu queria tanto meu marido, eu queria tanto, e Deus não me respondeu. Eu estava com tanta raiva de Deus, pastor, que eu fui com ela, e ela me levou para uma mulher que fez um trabalho, um despacho para o meu marido voltar para mim. Eu quero te fazer umas perguntas. Primeiro, você pagou para essa mulher? Paguei. Quanto? R$900. Uma mulher muito pobre. Eu disse: você tinha esse dinheiro? Eu fiz um empréstimo para pagar. Deixa eu te perguntar uma outra coisa. Quando você casou com seu marido, vocês se davam bem? Ela baixou a cabeça. A gente brigava um monte. Mas eu forcei ele a casar comigo, porque eu disse: quando a gente casar vai dar certo. Tá. Bom. Aí ela disse, fez o despacho, e aconteceu um negócio incrível, pastor. Primeira coisa, meu marido ligou para mim e disse assim: você não vai acreditar, desesperado. Roubaram o som do meu carro, de dentro do carro, sem arrombar a porta. Ele simplesmente sumiu de lá. Ele não sabia. E ela diz assim: eu ouvi aquilo, pastor, e por dentro eu ri.
porque eu já sabia que estava dando certo o que eu tinha feito. Passou 2 finais de semana e o meu marido veio para casa, ela disse. Ele veio, pastor, veio com mala e tudo. Ele veio e disse, eu vim para ficar com você. Só que, pastor, ele estava muito, muito, muito estranho. Sabe como é que ele estava? Ele estava atordoado. Ao mesmo tempo que ele diz assim, não tenha medo, eu não vou embora nunca mais. Daqui a pouco ele suspirava, ele dizia assim, mas eu não queria estar aqui, eu não sei por que eu estou aqui, mas eu não vou sair daqui. Fica tranquilo, eu não vou sair, mas eu não queria estar aqui. Puxa, E ele começou o final de semana, sexta, sábado foi o sábado insuportável, domingo foi insuportável. Quando chegou no fim do domingo, eu disse para ele, eu quero te dizer um negócio, eu não quero você aqui assim, eu não quero, vai embora, eu não quero você mais. Eu disse, pastor, eu nunca pensei que eu diria isso para o meu marido, nunca. Mas o que me adiantava, pastor? Eu não tinha prazer de ter o meu marido dentro de casa, porque ele não queria, ele estava sofrendo, e ele estava me fazendo sofrer, e aquilo estava insuportável. Aí, eu procurei a minha amiga e disse, preciso ir na mulher para desfazer o que eu fiz. Aí nós fomos, e a mulher disse, não, agora você vai me dar mais 700, que eu descobri que ele tem uma amante e eu vou fazer contra ela. E se você não quiser, tudo que eu fiz vai recair contra você. E ela teve que arrumar mais 700 reais. Aí ela me disse, desesperada, o que eu faço para me livrar disso? O que eu faço? Sabe, aqui nessa história estão envolvidas muitas coisas. Primeiro que o poder de Deus é real e do inimigo também é um poder real. Ele é vencido. Porque a Bíblia fala, por exemplo, da história do endemoniado gadareno. E diz que quando Jesus chegou no lugar, aquele homem que era dominado por uma legião de demônios, ele veio correndo, Jesus disse, como é teu nome? Ele disse, meu nome é Legião porque somos muitos. Né? Agora, aquela legião de demônios não foi capaz de impedir que aquele homem corresse para o encontro de Jesus. Quando ele tentou falar, ele não conseguiu falar, quem falou foi o demônio. Mas ele estava na presença de Jesus. E ele não conseguiu impedir que Jesus fosse até ele também. E aquele homem foi curado sob a palavra de Jesus. Os demônios foram expulsos. Agora, isso impressiona muito a gente, né? Uau, que história, que conversa, poderes espirituais. Sabe que Satanás ele é mais perigoso quando ele não está assim, presente. Porque desse aí, você foge. Sabe quando ele é perigoso? Ele é perigoso quando você não está vendo. Ele é perigoso quando você está lidando com os números da tua empresa, para a qual você trabalha, e você sente um desejo incontrolável de pegar um pouquinho. Mas quando você falsifica uma notinha de refeição para ganhar um troquinho a mais, a gente se vende por muito pouco. E é simples hoje, não é? Você nem está com a intenção e pede uma nota e a pessoa diz, é no valor da despesa? Né? Está assim. Quando você olha para alguém que não é a tua esposa com um pensamento impuro, quando você se alimenta na pornografia da internet, ele é mais perigoso. Ele é muito perigoso. Por isso você tem que fazer a sua decisão. A quem você serve? A Deus ou aos homens? O texto diz, não tem jeito de adorar ninguém mais a não ser Deus. Ele tem que ser o Senhor da sua vida. O Senhor da sua vida. Eu chamei aquela mulher e eu disse assim, você quer mesmo se libertar? Primeira coisa, você vai dar liberdade para o seu marido. Você vai entregar a sua vida para Deus. E vai deixar Deus dirigir. Vai parar de querer mandar na sua vida e vai deixar Deus dirigir. E vai começar a ensinar os teus filhos no caminho de Deus também. Você quer isso? Eu quero, pastor, eu faço qualquer coisa. Oramos juntos. E a partir dali, tudo acabou.
e voltou à normalidade. Sabe por quê? Porque Deus nunca escraviza ninguém. O inimigo, sim. Ele tenta escravizar você, diz: agora você não sai daqui. Agora você não sai. Você está preso. Para tirar esse despacho, só fazendo um pior. E aí você está metido no meio da coisa também. Você entende? Deus não escraviza, não amedronta. Por isso você pode sim vir aqui, pode ligar a TV, estar na presença de Deus, ser chamado por Deus e rejeitar Deus. Sabe o que ele vai fazer? Ele vai se entristecer, mas ele vai deixar você ir embora. Na parábola do filho pródigo, Jesus disse que o pai deixou o filho ir embora e ainda deu a parte da herança. Ele não vai amaldiçoar você financeiramente, como andam falando nos púlpitos, não. Ele vai deixar. Ele vai deixar. Por isso você corre o risco de vir até a presença de Deus e negar Deus. Você corre esse risco. Ninguém mais nesse universo é digno de louvor, de adoração, da sua honra, do seu culto, a não ser Deus. E eu sei que para muitos pode ser cedo ainda. Pode ser cedo para você tomar uma decisão e dizer assim: eu confio no Senhor, eu sou teu, eu vou servir só ao Senhor. Mas você pode fazer uma decisão de: eu quero chegar a isso. E o Senhor vai me ajudar. E Deus é assim tão maravilhoso que Ele aceita isso. E Ele ajuda você a isso.